Boa noite, irmãos. Dizer da minha alegria, a satisfação que nós temos agora, porque podemos estar mais uma vez prestando culto ao nosso Deus, nós, a Igreja do Senhor Jesus reunida, e vamos estar agora totalmente desligados, vamos dizer assim, das nossas lutas e todo o nosso pensamento, que ele agora seja exclusivo para cultuar o nosso Deus. Muito obrigado pela presença de cada irmão e vamos agradecer mesmo de coração, porque este é o tempo de culto, este é o momento de culto, esse é o momento de encontro com o nosso Deus. Amém? Vou pedir que você use a tua Bíblia aí na tua casa mesmo, meu irmão, e abra lá em Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8, versículos 23 a 27. Eu gostaria de ver aqui uma narrativa muito linda a respeito da ação do Senhor Jesus naquele tempo, que há de servir de inspiração para cada um de nós também agora. A palavra de Deus diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós suplicamos, sejamos edificados, que ela nos edifique e nos encoraje. É o que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, Jesus, ele foi uma inspiração naquele dia. Ele é uma inspiração para este tempo, porquanto ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Nós estamos diante de um quadro de ação que o Senhor Jesus pode manifestar ainda em nossas vidas, ainda nestes dias. Aqui ele fala de alguma coisa que a princípio parece meio que paradoxo. Esses discípulos estavam com o Senhor Jesus, caminhavam com o Senhor Jesus, andavam com o Senhor Jesus e já tinham um bom conhecimento naquele tempo em que nascia o relacionamento do Senhor Jesus com os homens. Já tinha alguns homens que o seguiam, já o conheciam de perto. Pois é, então eu me pergunto, mas como esses homens estavam onde? Estavam no barco. Eles foram para o barco porque Jesus estava no barco. Eu creio que esta é uma pergunta que causa uma grande indagação, uma grande preocupação até em alguns que aceitam o Senhor Jesus e depois pensam que a vida acaba no sentido dos problemas. O Senhor Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele na verdade, ele não oferece para aqueles que pleiteiam uma vida nova, um relacionamento novo, uma vida chamada mar de rosas, nada disso. Ele nos dá garantias, ele nos dá segurança, ele nos dá todas as possibilidades. Ele se relaciona conosco entendendo que somos fracos. E um relacionamento, eu diria até que de alguma forma de parceria, mas é uma parceria de força e poder vindo exclusivamente dele. É uma parceria que vai realmente pleitear a vitória. Podemos pleitear a vitória, mas sabendo que somos fracos, somos limitados. Muito bem, eles estavam então onde? No barco. Ele estava no barco com o Senhor Jesus. Ele estava no barco com o Senhor Jesus,
porque decidiram seguir a Jesus. Você decidiu seguir a Jesus um dia, não é? Pois é. Agora no próximo versículo de número 24, ele diz: eis que no mar se levantou uma tempestade grande, que o barco era coberto pelas ondas. Meu Deus! Pastor, mas isso acontece? Sim, acontece. Pastor, eu comecei a caminhar com Jesus, eu tenho tanta alegria, mas depois que eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus, apareceu a pandemia. Eu sou crente no Senhor Jesus, e como que isso também está mostrando preocupação para mim, para minha família, para os crentes, para a igreja? Pois é, eles andavam com Jesus, estavam no lugar certo, porém surgiu uma tempestade. Irmão, você tem sido incomodado por esse tempo de provas, de provação, de ameaças, de preocupação? Você tem vivido isso? Eu também tenho vivido isso. Eu, como pastor, vivo isso permanentemente. Eu tenho laços em família que me geram alguma preocupação. Eu tenho o rebanho, os irmãos, toda a igreja está dependente do cuidado de Deus. Pois é, então eles estavam no lugar certo, estavam com o Senhor Jesus, porém levantou-se uma tempestade. O que é uma tempestade? Aqui eu diria uma tempestade completa. Foi chuva forte, foi ventania, e não sabemos com clareza o horário, possível que muitos relâmpagos, raios, tempestade completa. Muito bem, eu creio que entre viver com o Senhor Jesus, andar com o Senhor Jesus, não implica então não ter problemas, vencermos um tempo de nunca mais ter preocupação, que nossas vidas sejam isentas dos problemas, das dificuldades, nada disso. Pois é, agora eu me lembro que, além da tempestade, eu queria, irmãos, que nós somos conhecidos de Jesus nas lutas. Jesus, ele se mostra nosso conhecido, ele se mostra verdadeiramente quem é ele, o próprio Deus, nos momentos de lutas. Versículo de número 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Você já experimentou isso? Salva-me, Senhor Jesus. Você já experimentou isso? Você precisa então experimentar a este Jesus, a este poder que excede a todo o nosso entendimento, que excede todo o nosso pensar das coisas difíceis. Uma tempestade em alto mar. Salva-nos, Senhor Jesus. Você e eu temos duas opções. Você passa por problemas, você está em problemas, a sua solução é esta: salva-me, socorra-me, entra em cena. Por favor. Pastor Mauro Israel Moreira, querido, já falecido com o Senhor na glória, já nos aguarda lá na eternidade. Mas ele me disse que estava viajando para a casa da mãe, aqui do Rio para Porto Alegre. E num determinado momento da viagem, lapso de segundo, ele perdeu a direção e o carro começou a descer como uma barranceira. Lugar perigosíssimo. Naquele tempo de descida da barranceira, ele disse: misericórdia, Senhor. Ele falava com clareza. Foi realmente um ato de ação precisa de Deus. O carro não capotou, não morremos, e pelo contrário, depois de todo o perigo, saímos ilesos. 2, 3 horas, fomos rebocados e estávamos na estrada outra vez. Ele viu ali uma ação de um poder instantâneo. Irmãos, é isso aí. Nós temos, muitas vezes, transformado lutas em objeto de estimação. Jamais usamos as possibilidades que nós temos de
de recorrer ao nome do Senhor Jesus, ao poderoso nome do Senhor Jesus, para repreender as lutas, as dificuldades, os problemas. Quando os problemas vêm a nós, vêm a nossa família, vêm no nosso contexto de vida, nosso trabalho. Muitas das vezes, irmãos, temos pessoas, irmãos queridos, que ainda não descobriram esta chave de sucesso. Vive 2, 3, 10, um tempo, uma vida de vida cristã derrotada, com lutas em família, o mal solapando a ele, a família dele, mas não reage. Não reage muitas das vezes, meus irmãos, por falta da humildade. Nós temos que ser humildes diante de Deus. E que foi isto que esses homens fizeram. Salva-nos, Senhor. Estamos perecendo, estamos em lutas, estamos em dificuldades, estamos em perigo. Muitas vezes, eu já, em alguns momentos, me referi assim lá na igreja, aquele MMA, aquela luta que trava lá e vai no chão e tem ali os golpes, as chaves, e algumas daquelas chaves ali são mortais. Se não pedir, pare, pode chegar à morte. Mas tem um segredinho. Na hora que trava o pescoço, o braço, é bater no tatame, bater no chão do ringue da luta ali, que naquele instante o juiz fala, pare. Inclusive, aquele que está vencendo, se ele não parar, ele que perde pontos. Muito bem, irmãos, nós precisamos, a despeito da palavra aqui, que fala que aqueles homens, eles sentiram medo. O que você prefere? Reconhecer medos, fraquezas, ou enfrentar uma tempestade além das suas forças? Quem tem força para combater, quem tem força para vencer, quem tem todas as possibilidades diante das lutas do mal, contra o inimigo quando ele se levanta, é nosso Senhor Jesus, é o nome do Senhor Jesus. E eles disseram, salva-nos, porque perecemos. E ele disse, uma pequena repreensão, que bom, ele disse, por que temeis homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Irmãos, ser repreendido pelo Senhor Jesus é até um privilégio. Quando Ele nos ouve, mesmo que Ele trouxer alguma repreensão, isso é privilégio para mim, para você, saber que Ele se mostrou atento às nossas fraquezas. Vamos ser humildes, nos rendermos, entregarmos os pontos, falar para o Senhor Jesus, eu preciso do teu socorro. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Irmãos, esta ação do Senhor Jesus, ela causa impacto conosco e nós, ao nosso redor, ao ponto de muitos se surpreenderem. É isso que nós precisamos. Ter um relacionamento com o Senhor Jesus, que aqueles que estiverem ao nosso lado possam dizer, mas que coisa fantástica. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Você já experimentou a possibilidade de, na sua parceria, no seu relacionamento com o Senhor Jesus, Ele manifestar a glória dele, agindo em seu favor, e que as pessoas, sua vizinhança, seus amigos, olharem e ver que você é uma referência de vida, de intimidade com o Senhor Jesus? Que homem é este? Meu querido irmão, o mundo precisa de conhecer Jesus. O mundo precisa de conhecer o poder do Senhor Jesus. E o espelho pelo qual
nós queremos refletir a glória do Senhor Jesus. Nós podemos refletir a glória. Nós somos aqueles somente que não somos donos do poder. O poder está no Senhor Jesus. Quando Ele vem a nós, em nós, por nós podemos ser um exemplo, inspiração para aqueles que estão em luta, em dores. Irmãos, chame essa pandemia de tempestade. Chame essa pandemia de tempestade gigante. Eu diria que ela é uma tempestade completa. Ela vem com ventos, com relâmpagos, com raios, com chuva forte. Nós nunca vimos algo tão forte, tão tenebroso quanto a nós. Mas hoje nós temos então uma oportunidade de forma nova. Nós não temos a receita, não temos a saída, não temos a palavra, não temos o poder. Nós temos o poder do nome do Senhor Jesus. Clamar. Você tem que aprender, meus irmãos, é entender que acabar com essa pandemia para o Senhor Jesus é muito mais fácil do que controlar o mar. O mar, ele é mal educado, ele vai onde ele quer, ele é indomável, ele na realidade é o grande mar, mas ele obedece ao Senhor Jesus. Use do nome do Senhor Jesus e fala a esta pandemia, fala esse tempo de crise, esse tempo de lutas pelas quais esta nação passa. Repreenda isto, use a tua voz, use a palavra do Senhor Jesus, use o nome do Senhor Jesus e diga: cala-te, acala-te, mar, acala-te, fique quieto, pandemia, não prospere, seja neutralizada. Não ataque aqui a minha família, nós somos guardados pelo Senhor Jesus. Repreenda o mal, use a palavra que está a seu alcance, a palavra poderosa do nome do Senhor Jesus. Então, aqueles disseram: quem é este? Que homem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Esse é o Senhor Jesus. Senhor Jesus que está em nós, que mora em nós, pelo seu Espírito Santo. Que possamos, irmãos, ser este exemplo, essa inspiração para um mundo triste, cabisbaixo e amedrontado. Que nós temos Jesus, que nos socorre e nos dá socorro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Dá que ela encontre lugar em nossos corações. Dá que ela tenha espaço para agir e fazer com que pessoas se rendam a Jesus e se animem a suplicar pelo poder, pela vitória e vencerem, pleitearem serem vencedores nos seus projetos, nos seus planos, nos seus empreendimentos, e que este medo generalizado ele seja substituído por um encorajamento que vem pela companhia do Senhor Jesus. Nós pedimos e suplicamos por esse nome precioso. Amém.